no ar mais um Saneamento e Prosa, que é o podcast da ABS Goiás, que é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. Eu sou Juliana Matos e hoje vou bater um papo bem interessante aqui sobre águas subterrâneas. O tema de hoje é águas subterrâneas, um tesouro enterrado que vem sendo explorado indiscriminadamente. E quem vai conversar comigo, né, Dr. José Vicente, que é especialista no assunto, que é professor da Universidade Federal de Goiás, da área de Engenharia Civil e também Engenharia Ambiental, com amplo conhecimento, um amplo currículo atuando nessa área, nessa questão de águas subterrâneas, e também é nosso tesoureiro da ABS Goiás, né, claro. Seja bem-vindo, Zé. Obrigado. É muito interessante estar aqui, a gente ter essa conversa. É um prazer enorme poder difundir esses conhecimentos. Eu acho que é a gente que fica muito honrados, né? Honrados de ter você aqui, uma pessoa com tanto conhecimento, compartilhar com a gente um pouquinho. Vamos falar um pouquinho de águas subterrâneas. Antes da gente entrar em águas subterrâneas, a questão da água do planeta, né? Nós vivemos aí no nosso planeta azul, conhecido como um planeta abundante em águas, mas como que é essa distribuição hídrica? Não é bem assim, né? A gente tem um volume de água no planeta, né? 2/3 da superfície do planeta é preenchido por água, mas a maioria do volume dessa água é água salgada dos mares, oceanos, né? Então, o volume de água salgada, ela ocupa a maioria, 97%, entre 95% e 97%. Então, a água doce seria os restantes 3% da água. E, mesmo assim, ela não está distribuída igualmente pelos continentes. A água doce, uma grande parte dela vai estar nas geleiras, no Polo Norte, no Polo Sul, nas geleiras, e sobra muito pouco para a água que a gente chama superficial e subterrânea que está nos continentes. Então, assim, essa questão da água doce, né? 3% somente da água disponível no planeta, que é água doce, e mesmo assim a gente não tem essa disponibilidade hídrica, não tem o acesso a essa água, né? A gente sabe que a maior parte é água subterrânea. Como que fica essa distribuição entre água de superfície e água subterrânea? Pois é uma coisa interessante, porque se a gente pegar apenas essa porcentagem da água doce no planeta, que já é mínima, menos do que 1% do total da água, das águas, né, dos volumes, a gente vai ter de água subterrânea, a gente vai ter de águas superficiais que estão em córregos, rios, lagos, apenas 3%. Então, 97% da água doce está na forma de água subterrânea. A água é a mesma. Ou ela está na superfície, ou ela está no subsolo, que a gente chama de água subterrânea. E é aí que vai entrar o nosso bate-papo, né? Esse tesouro, que realmente é um tesouro muito rico, muito especial, muito importante para a sobrevivência da vida humana e da vida terrestre, que muitas vezes está sendo aí explorado de forma discriminada, que a gente realmente não tem acesso. Vamos lembrar um pouquinho lá do ciclo da água, né, professor? Eu sei que a professora aí que a gente tem a questão da chuva, essa água filtrava, essa água ia para os lençóis, né, tanto lençol freático como lençol artesiano, aqueles lençóis mais profundos, aí os pontos mais baixos ela aflorava, que fazia os rios, né, e essa água dos rios evaporava de novo, e a gente tinha esse ciclo da água. Mas hoje a gente vê aí que até com as questões climáticas, né, com essas alterações que a gente vem vivenciando, até com a própria exploração desses recursos indiscriminadamente, essa recarga não tem acontecido de maneira consistente, vamos dizer assim. Então, e também falta muitos estudos, né, para a gente descobrir aí onde que estão esses aquíferos e como que eles poderiam ser explorados de maneira sustentável, não é, professor? Exatamente. A gente está com esse problema que você bem levantou, que o uso indiscriminado e de forma não muito científica, de uma forma não muito sustentável. Então, o ciclo hidrológico, que a gente vai ampliar um pouquinho para o ciclo hidrogeológico, ele era bem equilibrado antigamente, né?
E com o uso, a impermeabilização das áreas, de uma grande extensão dessas áreas vem diminuindo as recargas dos aquíferos e o uso vem aumentando. Então, tem locais que têm aquíferos com uma vazão considerável, com uma qualidade satisfatória, mas a superexploração vai tornando ele escasso e até perdendo a condição de suprimento que ele tinha inicialmente. Eu vou dar só uma noção. Quando a gente trabalha com aquífero, a gente considera o engenheiro não pode explorar o aquífero, ele tem que explotar. Então, o que é a explotação? É a exploração com responsabilidade e com sustentabilidade. Então, o que a gente faz? A gente estabelece, isso tem a técnica de fazer e de retirar apenas as chamadas reservas renováveis dos aquíferos. Se a gente entra nas reservas permanentes, a gente começa a exaurir o aquífero, porque elas demoram muito, até milhares de anos para serem repostas. Então, aí está o segredo da exploração, da explotação, explorar com sustentabilidade. Professor, assim, você falou da questão do aquífero, né? Mas muita gente não sabe, de fato, o que é um aquífero. Explique para a gente o que é. Sim, a primeira coisa que a gente aprende, né, é que o aquífero, então, primeiro, se falar aquífero sempre é no subsolo. Então, não tem, assim, muito sentido falar aquífero subterrâneo. Então, uma redundância. É uma redundância desnecessária. Então, o aquífero é uma região ele tem duas propriedades. Ele está no subsolo e ele tem a propriedade primeira de acumular água. E a segunda propriedade de permitir que a água se movimente nos interstícios das rochas, os poros ou nas fraturas. Então, a gente tem que ter essas duas características: ter a condição de armazenar água e ter a condição de permitir que ela se movimente. E tem uma terceira que a gente considera também, a gente considera o aquífero quando a gente pode atingi-lo e explotar essa água de forma econômica, de forma que não seja proibitivo o valor, né? Então, se ele está muito profundo, aí já fica antieconômico de explotar. E a gente sabe, assim, no uso múltiplo da água, né, tem várias condições e vários condicionantes, mas a gente percebe ainda, por exemplo, quando você tem um manancial de superfície, né, água de superfície, esse uso parece que ele é mais controlado, pelo menos visivelmente, não vou dar uma falsa sensação para nós, alguma coisa. Agora, quando se trata de um aquífero, parece que isso é meio perdido, né? Não tem controle, não tem dono, porque como você tem que perfurar, e muitas vezes são perfurações profundas, e as perfurações não são grandes perfurações, você não tem grandes, vamos dizer assim, uma coisa que chame a atenção, né? Não tem uma torre, por exemplo, você tem uma torre de transmissão, quando você fala de energia elétrica, né? Não tem um lago, não tem um reservatório, não tem nada. Você tem lá o seu poço perfurado e geralmente está cercado, quietinho, num cantinho lá, ninguém nem chega perto, às vezes as pessoas nem sabem que existem ali. E aí, professor, o que acontece, né? Assim, a gente sabe a riqueza que a gente tem nesse solo, mas essa falta de controle, isso pode gerar o quê? Assim, é uma coisa que a gente não vê, né? O coração não vê. Como que é? Os olhos não veem, o coração não sente. Então, a gente tem esse problema com a água subterrânea. Ela não é visível. Um rio, um curso d'água, você consegue visualizá-lo e ver se a vazão está aumentando, está diminuindo. No caso do uso de água subterrânea, a gente não vê. Então, a gente, às vezes, até alguma atividade polui essa água, a gente não está vendo. Então, é muito importante, primeiro, ter esse mapeamento dos aquíferos, que
muitos deles não têm o detalhamento necessário para acessar o que seria a produtividade dele. E também a qualidade, que é importante. Então, a legislação até impõe um certo rigor de controle, mas na prática ainda está sendo usado indiscriminadamente. Ou perfura-se mais poços do que o aquífero pode sustentar, ou também algumas atividades começam a poluir os aquíferos. E a água subterrânea tem um problema, ela é mais protegida do que a superficial, mas se ela polui, se ela é contaminada por algum contaminante, poço de gasolina, algum rejeito de indústria, é muito mais caro e demorado para recuperar, para tratar a água na forma subterrânea. Uma coisa que você falou aí da questão da água subterrânea. Assim, quais são as vantagens da gente utilizar a água subterrânea ao invés da água de superfície? Tem muitas vantagens. Quando a gente tem um aquífero que fornece a água com a quantidade e qualidade necessária, você tirou na loteria. Vamos dar um exemplo do aquífero Guarani, por exemplo. O aquífero Guarani, ele pega a região de São Paulo, Paraná, uma partezinha de Goiás, sudoeste goiano, e também ele é transfronteiriço. Então, quando a gente tem condição de explotar, usar a água subterrânea, a gente vai ter várias vantagens. Vamos assim, não só... a minha especialidade maior que eu trabalhei foi com abastecimento público, né? Então, assim, pesquisa de manancial subterrâneo para abastecimento público. Então, vamos fazer uma analogia. Se a gente conseguir perfurar um poço ou alguns poços que dê a vazão, primeiro, essa obra vai ficar com um custo muito menor do que construirmos uma estação de tratamento de água. Então, menor custo para a implantação, para a produção da água. Eu vou ter um menor custo para a operação. A maioria das vezes, ela naturalmente, ela atende os padrões de potabilidade. Então, e outra, a gente pode automatizar o funcionamento do poço. Lógico, eu vou ter que fazer uma cloração, que pode ser automatizado também, mas ele tem um menor impacto ambiental, como você mesmo falou. Então, quando a gente vê um poço pronto, a gente vê um tubo saindo mais ou menos 1 metro acima da superfície, com um diâmetro mínimo. A maioria dos poços que a gente usa para abastecimento é de 6 polegadas, daria menos do que um palmo, 154 milímetros. 15 centímetros, saindo 1 metro e uma laje de 1 metro por 1 metro. Então, eu necessito um espaço muito menor, que vai causar um impacto ambiental muito menor. E algumas outras vantagens que a gente tem também, como não vou gastar, não vai ter despesas, a maioria das vezes, com produtos químicos. E tem uma coisa muito importante. A gente pode ir construindo e perfurando os poços à medida que a demanda aumenta. Então, a gente não pode parcelar os investimentos à medida que a cidade vai crescendo, ou o local que está sendo abastecido, pode ir perfurando ao longo do crescimento vegetativo ou de uso da própria indústria. Então, tem muitas vantagens. O aquífero, né, ele para ser utilizado no abastecimento público, ele tem essas questões, essas vantagens, mas ainda assim ele não vamos dizer, diferente do manancial de superfície, que o direcionamento, né, vamos dizer assim, quando você tem uma questão de estiagem, direcionamento, a prioridade é para o abastecimento humano. No aquífero é um pouco mais complicado, porque justamente por isso, porque a gente não tem esse mapeamento. Aonde que está perfurada, aonde que tem essa exploração, que nem é a explotação, infelizmente, né? Aonde que está acontecendo de fato, porque como que é assim, Vicente?
qualquer pessoa pode perfurar um poço? Não, assim, então vamos lá. Existe o profissional habilitado pelo CREA que já tem habilitação normal para perfurar pela própria graduação dele, que são os geólogos e os engenheiros de minas. Agora, sim, o engenheiro civil pode perfurar um poço, seu RT da perfuração, antigamente podia, porque ele tinha a geologia no curso de graduação, mas houve uma mudança, até foi na época que eu comecei a fazer o curso, houve uma mudança no currículo e tiraram a geologia. Então, naturalmente, ele não pode, mas ele pode, cursando as disciplinas que fazem esse complemento, como geologia, aí ele pode ser habilitado. E nós temos alguns engenheiros civis que são RTs de perfuração de poços, fazendo a complementação que exigida pelo CREA. Mas como que fica essa questão do uso, né? Por exemplo, porque assim, a questão da perfuração, você tem um profissional habilitado. E na priorização do uso? Porque a gente sabe que mananciais de superfície você tem lá, né? No uso múltiplo da água, a priorização é dessedentação de animais e abastecimento humano. No aquífero também deveria ser, porque a água é tudo água, né? Mas como que fica esse controle? Como é que tem esses outros usos também? Exatamente. Então, nós temos... a pessoa não pode chegar, mesmo o profissional habilitado, e ir furando o poço. Então, a primeira coisa, existe um órgão gestor das águas subterrâneas em tudo, e isso está a nível de Estado. Então, o Estado é o gestor das águas subterrâneas. Não inclui as águas minerais e as águas termais. Aí já é a esfera nacional que exige um decreto de lavra, uma outorga, um decreto de lavra, não é uma outorga de uso apenas. Bom, é o caso de Caldas Novas, né? É o caso de alguma indústria que invasa água mineral. Bom, então o Estado precisa ser acionado. Tem que entrar com um pedido, que hoje eles estão até... a CEMAD, que é a gestora estadual aqui em Goiás, ela está até reformulando a IN, que vai dar essas diretrizes. Mas então, hoje funciona assim. A pessoa entra com um processo que vai ter várias informações, coordenadas, o tipo de poço que ele pretende perfurar, as profundidades que pretende atingir, como que ele está planejando o revestimento do poço, vai captar água de qual aquífero, mais profundo, mais raso. E aí o Estado vai sair para ele uma declaração de disponibilidade hídrica. Com essa declaração, ele também tem que tirar a licença da prefeitura, porque é uma obra de engenharia, e Goiânia, por exemplo, exige, a maioria das prefeituras, várias prefeituras exigem uma licença com qualquer empresa que vai trabalhar no seu município. Com esse documento a declaração de disponibilidade hídrica, o perfurador, o contratante, executa a perfuração, mas ele é um processo aberto que ele precisa informar a CEMAD todo o cronograma de trabalho dele, inclusive, mais importante de tudo, o teste de vazão que é feito no final. Tem que agendar, eles acompanham e depois eles vão dar a outorga conforme o resultado do teste de vazão. Então, é um processo que inicia antes, perfura, e eles fiscalizam, acompanham, e depois aí você tem o documento de outorga que é autorização para o uso. Pois é, mas essa autorização para o uso depende muito do tipo de atividade, né? Ah, perfeito. Como que fica, assim, quais são os usos mais comuns dos aquíferos? A água subterrânea no Brasil, a maioria do uso é na região agrícola, é para irrigação. 70%, então, do uso de água subterrânea no Brasil é para irrigação.
Mas tem controle assim, da quantidade que tira do... teria que ter. Essa outorga, ela é condicionada, ela dá uma vazão e é muito difícil essa fiscalização, para ser bem sincero. As indústrias é mais fácil, porque elas estão em locais físicos, né, e pode ser conferida, pode ser verificada, ele exige a instalação de hidrômetro e ela usa, a indústria já pega mais assim, é o segundo maior uso, que é em torno de 22%. E o abastecimento público usa-se em torno de 8% do volume extraído de água subterrânea no Brasil. Embora mais de 50% das cidades, das localidades urbanas são abastecidos por água subterrânea. E o estado de São Paulo, como ele tem aquíferos bons, o Guarani, por exemplo, e outros, ele em torno de 75% das cidades são abastecidas por água subterrânea. Assim, a gente sabe que nessa parte de hidrologia, né, isso avançou muito. Os estudos avançaram muito, a ciência avançou muito, então hoje a gente tem vários equipamentos para fazer estudos hidrológicos, mas ainda assim não é suficiente. Como é que a gente chega, né, a gente fala até da aveia, né, como é que a gente chega a encontrar mesmo um determinado tipo de aquífero? Existem os métodos que a gente usa para pesquisa de água subterrânea. O mais comum, o mais fácil de entender é o método geofísico. Quando a gente faz essa prospecção no local ou nos locais prováveis e através de eletrodos, tem eletrodos de tensão e eletrodos de corrente, usa-se o princípio eletromagnético da condutividade. Então, a gente chama eletroresistividade aparente. Qual que é o detalhe? O estudo é indireto. Ele não acusa a água, ele acusa a fratura na rocha ou a mudança na capacidade de conduzir eletricidade. E a água é um dielétrico, mas o ar também é um dielétrico. Então, uma rocha compacta, quando ela tem uma fenda, que tem uma água, aí o método acusa bem, mas pode ser uma mudança de rocha, pode estar preenchido por ar, o resultado é o mesmo. Então, a gente chama esses métodos indiretos e eles nos orientam para errar menos. Onde não tem possibilidade, ali tem possibilidade, mas apenas a perfuração que vai constatar. Os veios que a gente sabe que são produtores, como um veio de quartzito, eles são, talvez, eles são com certeza mapeados, mas a geologia é ciências da Terra. Então, às vezes, você pega um alinhamento de um veio e acha e projeta ele lá no sentido que você tem um uso necessário. Mas aí, às vezes, ele desvia. Então, assim, a gente tem que lidar com as ciências da Terra, que é a geologia. A gente tem que lidar com a hidrologia, que vai nos dar o suprimento, e quanto mais impermeabilizado, mais difícil fica esse suprimento, né? E nós temos que lidar também com a mecânica dos fluidos, que vai nos dar condição de calcular esse fluxo, como que vai ser esse fluxo, para eu poder retirar essa água. E aí a gente tem aí, né, nesse contexto, diversos tipos de aquíferos. Explica para a gente um pouquinho quais são esses tipos. Então, o primeiro mais fácil da gente entender é o aquífero que a gente chama livre, no qual ele flutua, a gente fala, o lençol freático é o nível de água, então no subsolo, onde abaixo desse lençol, esse nível que a gente chama piezométrico, então todos os poros são preenchidos por água. Ele está sob pressão. Acima desse nível, não é de nosso interesse usar, porque é uma água que ela ou está só em movimento até chegar no lençol freático, ou ela é uma água que
que as plantas conseguem extrair pela raiz, mas para nós é muito pouco. Então, a gente considera água subterrânea para a engenharia essa água que está abaixo do lençol freático. Então, aí define o primeiro tipo de aquífero, que é chamado aquífero livre ou aquífero freático. A pressão que atua nessa superfície do lençol freático, ela é a pressão atmosférica. Bom, e aí nós temos um outro tipo de aquífero, que é o chamado aquífero confinado ou aquífero artesiano, como você já colocou no início, né? Então, o aquífero confinado, neste local que você vai atingi-lo e vai utilizá-lo, ele está sob pressão. Ele tem uma camada de rocha impermeável na base e no topo dele. Então, muitas das vezes, a área de recarga dele está muito distante, em um local até que aflora, numa cota mais alta. Então, a água sobe por pressão e, fisicamente, ele está numa posição e consegue subir, e isso fica mais barato de utilizar. Algumas vezes, ele consegue jorrar. A gente chama o aquífero surgente, porque a superfície do terreno naquele local, a pressão dele está mais alta do que a superfície do terreno. Então, a gente tem os chamados aquíferos surgentes ou jorrantes. E é interessante também, Juliana, falar o termo artesiano, né? De onde que vem, por que a gente chama aquífero artesiano. Essas perfurações que começaram a atingir aquíferos confinados e o poço dava jorrante, aconteceram numa cidade da França chamada Artois. Então, começaram a falar assim, os poços de Artois, os poços... Aí ficou esse termo de artesiano, lembrando dos que jorram, mas o aquífero que está sob pressão é chamado artesiano. Ele pode ser jorrante ou não jorrante. Aí, tá vendo? Ó, não tem nada a ver com nenhum nome científico, né? É mais Não. da localidade que foi iniciado todos esses estudos, né? E realmente quando a gente encontra aí um aquífero que é jorrante, né? Um poço que começa... É uma coisa diferenciada, né? Assim, é de encher os olhos. Eu tenho experiência. É muito interessante, a gente fez muita pesquisa de manancial, mesmo aqui em Aparecida de Goiânia, nas cidades do entorno do DF, e quando dava um poço jorrante, você está num local que não tem água, assim, da concessionária. Aí você consegue um poço que está jorrante, aí vira um clube, vira um local de ir lavar roupa, de buscar água. Então, tem até que tomar uma certa precaução de preservar, porque a população vê como uma... Bom, esse é um caso, né? E quando o poço não é jorrante, quando a gente faz o teste de vazão, a gente bombeia e sai água. E a gente bombeia, às vezes, 1 dia, 2 dias, às vezes até 72 horas. E aí, quando acaba de bombear e desliga a bomba, aí o pessoal reclama, porque a comunidade ali em volta, durante esse tempo, ela estava indo lá pegar água e falou, não, bombeia mais um pouco aí, não tira a bomba, não. Mas é lógico, a gente vai ter que fazer os estudos de interligação num reservatório, e a desinfecção a gente tem que fazer. Zé, você falou uma questão que me chamou bastante atenção, da questão da recarga, né? Quando você tem um aquífero, geralmente as recargas são bem mais distantes. E hoje em dia, com essa questão do solo, isso não é muito, vamos dizer assim, analisado. A gente tem aí vários locais que foram destruídos, né? A preservação ambiental realmente não aconteceu, ou mesmo a expansão imobiliária atingiu aquele local. Essa recarga realmente não vem acontecendo de maneira continuada. Mas a gente sabe também que existe ali uma água represada, né? Uma água ali fechada ali naquele circuito, que é um volume significativo. Mas se não tem recarga, isso tende a acabar, não é? Exatamente. A gente vai tirando, né? E não vai repondo. Então,
a gente fala, o poço vai secar um dia, vai descer essa água, e esse é um problema de gestão de aquíferos. É muito complexo porque não só a nível do estado, a gente tem uma zona de recarga no sudoeste, no sudoeste, na parte oeste, mais no sul do estado de Goiás, e lá os proprietários, os municípios, eu quero ter minha atividade agrícola, né? E o uso de pesticida, agrotóxicos, é um fator que entra no aquífero, e que penetra. E o uso em outro lugar, distante, muitos quilômetros dali, vai querer preservar o bem que ele tem, né, como a fonte de abastecimento. Então, isso fica difícil. Imagina quando é outro país. Então, quando o aquífero é transfronteiriço em termos de país, aí fica mais difícil ainda. E tem que fazer um organismo que tem representante de todos os países, tentando regras de uso, né, estabelecer regras de uso que não poluam e não também depletam, assim, retiram mais água do que o que eu falei das reservas renováveis, que cada vez estão menores porque o homem está impermeabilizando muito, né? E o aquífero, ele tem um ponto específico da recarga, né? Você tem como manobrar ou tem como mapear essa recarga, mesmo nesses pontos onde já estão permeáveis, para a gente poder fazer alguma recuperação? Isso é possível? Olha, existe a gente consegue, através de traçadores, até verificar como que está o fluxo, de onde está vindo a água. A gente usa isso muito no entorno de cemitérios, né, para ver se pode ou não. Mas quando o aquífero é granular, a gente tem dois tipos de aquífero, também em função da geologia. A gente tem um aquífero granular, que é aquela areia que tem os grãozinhos e os poros, e a água fica entre esses poros. É onde ela acumula. São os melhores aquíferos. A gente chama esse aquífero que ele tem a porosidade primária, dos grãos mesmo de areia. Agora, a gente tem um outro tipo de aquífero, que são os aquíferos fraturados. Então, a rocha que está no subsolo é impermeável. No caso do estado de Goiás, a maioria das áreas, e houve, vou dar um exemplo, os derrames do basalto. Então, ele solidificou e só que, devido aos esforços geológicos que aconteceram, tectônicos, essa rocha quebrou, fraturou e formou vesículas, veios que se comunicam. Então, a gente tem esse aquífero fraturado, que ele é abastecido, ele é alimentado por uma camada sedimentar que tem em cima. Então, aqui em Goiás, a gente tem os basaltos da Serra Geral, que cobrem a maioria dos estados. E o nosso, então, tipo de aquífero tem o que a gente chama porosidade secundária, que é a porosidade em uma rocha cristalina que fraturou, uma rocha impermeável que quebrou e aí acumulou água. E se elas estão muito conectadas, aí fornece uma vazão explotável, economicamente viável. Mas nesses aquíferos contínuos, porosos, é mais fácil a gente delimitar e fazer esses estudos das distâncias seguras para alguma atividade. No aquífero fraturado já é muito mais difícil, porque as fraturas não seguem, às vezes, uma tendência. Elas podem mudar, elas podem ser paralelas, e fica difícil da gente determinar a origem. E muitas delas demoram décadas, às vezes, do ponto de recarga até o ponto de uso. Décadas, centenas de anos, às vezes milhares de anos. Se a gente tivesse mantido a continuidade dessa recarga, de repente, talvez nem conseguiria manter o equilíbrio, mas pelo menos conseguiria manter um pouco dessa recarga, né?
continuamente. Da quantidade. A gente tem um exemplo aqui em Goiás que não é a água para abastecimento. Então, são as águas termais de Caldas Novas. O uso indiscriminado, na cidade de Caldas Novas, antigamente, era abastecida apenas por manancial subterrâneo. E ninguém tinha chuveiro elétrico lá. A venda de chuveiro elétrico, o cara falia. Então, ninguém tinha. Só que tem uma legislação nacional que a água termal ela não pode ser usada para abastecimento. E aí a Saneago, na época, teve que implantar um sistema de água fria, né, normal, com a estação de tratamento. E os mineradores, o pessoal do turismo, os hotéis, começaram a perfurar e o que estava acontecendo? O nível do aquífero termal estava reduzindo, a ponto de colocar em risco o uso do turismo da água termal. Aí eles até começaram a ficar preocupados com uma usina, com uma barragem de Furnas que estaria afetando o aquífero termal, mas contrataram um estudo de um professor da Alemanha que veio, estabeleceu ali e alguns geólogos locais aqui também fizeram tese de mestrado. Eles conseguiram mapear e estabelecer uma regra de uso. E com essa regra de uso, fechou-se muitos poços, limitou a quantidade que os que ficaram podiam usar e conseguiu a recuperação. Então, o aquífero começou a reagir e hoje ele está quase chegando no nível original, mas está equilibrado. Ainda está recuperando esse nível. Então, eles conseguiram estabelecer uma regra de uso, quanto pode tirar cada poço que tem para esse uso lá em Caldas. Eles são monitorados mensalmente pelo órgão do Ministério das Minas e Energia, que é o DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral. Então, é feito mensalmente um controle do nível. A gente tem 2 tipos de nível nos aquíferos. O nível estático, quando você não está bombeando, e o nível dinâmico, quando você coloca a bomba, ele desce para o nível dinâmico. Então, uma das coisas que eles aferem é se o poço está recuperando por nível estático original. Se não estiver, vai ser reduzida a vazão de outorga. No caso deles, é o decreto de lavra que eles podem usar. Mas está dando certo. E todos, assim, aceitaram, porque é o negócio deles. Senão, imagina se não tem mais água quente em Caldas Novas, né? Como que a cidade desenvolveu para esse turismo. E a questão do aquífero termal, né, de Caldas, Caldas e Rio Quente, né, naquela região ali. A gente percebe até que a temperatura da água ela reduziu também, né? Ela era uma água mais quente. Hoje ela não é tão mais quente do que antigamente. Eu lembro quando eu era criança, a gente via aquela água, era muito quente mesmo, né? Hoje sentia, né? Hoje assim, já é uma água agradável. Hoje, eles andaram diversificando também, principalmente ali na pousada do Rio Quente, né? E o Rio Quente, que depois ele corre ali na esplanada, ali do lado, hoje chama Rio Quente, ele era mais quente mesmo. Eu também ia lá, acampava ali, hoje tem hotéis e tudo, e a gente vê que está reduzindo realmente a temperatura, né? A gente entrava num tal poço do governador, lá dentro da pousada, você não conseguia ficar muito tempo, hoje você fica. Então, e a gente vê alguns veios que a gente conhecia que não está correndo mais, que vinha até descendo a montanha, né? Então, é o tal do uso que tem que ser racionado realmente. Porque o aquecimento ele acontecia nesse transporte, né? A água nascia, ela vinha no transporte, ela aquecia. Não é vulcão, é o grau geotérmico da Terra lá. Então, ela desce uma grande profundidade. Quando ela atinge essa profundidade, que ela esquenta muito, aí ela sobe.
Então, tem esse problema lá em Caldas Novas. Tem 2 aquíferos. Tem um aquífero de água fria e tem um aquífero de água quente. E o que eles estavam fazendo era, em Caldas Novas, perfurando os poços e misturando os aquíferos. Então, por isso, teve que tamponar, que a gente chama, lacrar, fechar muitos poços que não seguiam essa regra. O aquífero termal, ele é sotoposto, ele é embaixo do aquífero frio. Então, se começasse a captar água do aquífero frio e continuasse a perfuração, ia haver uma comunicação e perder, né, a qualidade de essa vantagem, né, do uso para o turismo, né? Durante muito tempo, né, ficou proibido realmente a perfuração Não, de hoje novos é poços. proibido, não pode perfurar mais novos poços. Eles lacraram, fecharam muitos e quem tem um poço hoje fala que tem uma mina de ouro, porque não pode perfurar mais, tá limitado, para manter, né, esse uso de captar apenas o que a natureza repõe. Eu acho que Caldas Novas é o exemplo bem prático desse uso indiscriminado que a gente está falando, né? Exato. Porque você tem um aquífero limitado, vamos dizer assim, né? Que o uso dele foi realmente indiscriminado e que você percebeu que o aquífero realmente estava se esgotando. Ele não estava conseguindo suprir a quantidade de água que estava sendo retirada dele, que é o que pode acontecer com os demais, se a gente não tiver um controle mais sistêmico. Exatamente. O controle tem que ter a consciência, tem que ter a fiscalização, porque, infelizmente, é muito engraçado. A legislação apenas não adianta. Eu tive uma visita de uma pessoa, um parente que mora em Londres, e a gente foi dar a volta num condomínio e tinha aqueles stops, né? E ninguém parava. Ele falou, aqui não para. Ah, não, tinha aqueles... eles põem uns cavaletes com 30 para você ter que desviar para não andar muito rápido. Aí eles perguntaram, a pessoa perguntou, por que tem que pôr isso aqui? Tem que limitar. Não basta colocar o 30 aí, o pessoal não segue. Não. Então, aqui, a gente tem que fiscalizar, tem que aumentar a fiscalização, tem que usar a tecnologia que existe para melhorar. A gente tem hoje esses coletores de dados que podem transmitir por satélite também, à distância. Então, teria que ter uma fiscalização mais rigorosa realmente. Tirando esses aquíferos confinados, né, a água é toda conectada, tanto à superfície quanto à subterrânea, né? Ela se comunica ali pelos seus vasos ali, enfim. E aí a gente entra na questão das mudanças climáticas, da questão da degradação ambiental, né? Além dessa exploração indiscriminada, a gente ainda tem a questão climática que tem afetado também a redução desses volumes. Como é que a gente vai fazer? Porque assim, se no meio, né, que a gente convive, que já está exposto, a gente está olhando, já está tendo tanta dificuldade, como é que a gente vai cuidar, Juliana, de uma coisa que está debaixo da terra? É uma coisa que está me preocupando muito, assim. Vamos dar um exemplo claro que está acontecendo aqui, as queimadas, né? As queimadas na Amazônia. A gente está com seca na Amazônia, né? Uma coisa. Então, as queimadas em qualquer lugar, as árvores, elas têm um poder de jogar umidade no ar, né? O vapor, a evapotranspiração. Então, eu estava lendo eu estava estudando assim esses volumes. O volume que a floresta amazônica joga de água, de vapor de água na atmosfera, que é maior do que o rio Amazonas evapora dele. Então, assim, a gente está realmente sendo afetado por essas cheias de um lado no Rio Grande do Sul, secas no outro. A gente está sendo afetado pela maneira que a gente está agredindo a natureza, né? Então, um absurdo, né? Queimadas. Hoje eu vi uma notícia, eu vi uma reportagem no jornal do meio-dia, a nível nacional. Eles conseguiram filmar um carro parando, a pessoa indo jogar fogo lá e depois se brincar no estado de Goiás. Eu estou tentando lembrar em qual município. Então,
O Brasil usa o fogo para limpar o pasto. Teve uma vez um congresso que veio um professor de fora dos Estados Unidos, aí vindo isso, a gente até lembra. Esse congresso aconteceu em Caldas Novas. Era da parte de engenharia elétrica e automação, essas coisas. Aí ele falou, aí, a gente não queima os nossos pastos. E aqui a gente tem uma prática de queimar o pasto para limpar, né? A gente tem que evoluir um pouquinho, né? Eu acho que essa cultura já ficou no passado, né? Essa cultura de degradação mesmo, ela já está bem ultrapassada. Inclusive está virando crime, né? Está Sim. sendo promulgado que vira crime ambiental, né? E assim, convenhamos, né? Se antigamente queimava-se pasto, hoje está se queimando florestas, está se queimando bioma. Biomas. O Cerrado todo destruído, né? Pantanal. A Amazônia, o Pantanal. Então, assim, esses eventos todos que a gente está percebendo aí ao longo do país e ao longo do mundo também, eles estão interligados, eles estão, assim, e isso tende a piorar. Porque não há uma ação direta, assim, e ainda tem as pessoas que não acreditam que isso tem intervenção, né? Porque tudo bem, a Terra tem o seu período de aquecimento, tem o seu período de esfriamento, mas quando você tem essas intervenções, essas ondas estão ficando cada vez mais curtas. Exatamente. E mais altas. E as precipitações com intensidades muito maiores do que tinha antes, né? Causando as enchentes nas próprias cidades e o barco está descontrolado. A gente tem que voltar a ter o controle aplicando as boas práticas, né, de preservação, de educação ambiental, né? Importantíssimo. Acho que uma coisa que falta bastante, assim, isso tem acontecido muito mais com os mais novos, né? Mas, assim, as gerações mais antigas, elas precisam atentar para isso. Porque a gente preserva, não é somente para nós, né? É para nós também, para o futuro. Você vê, as pessoas falam, eu vou destruir porque, né, eu não vou usufruir. Que isso, gente? Olha o que a gente está vivenciando agora com esse clima horrível, né? Um ar totalmente enfumaçado, poluído, que a gente respira com dificuldade, com esse calor intenso. Isso tudo tem responsável, né? Tem responsabilidade aí dessas queimadas que foram acontecendo de maneira descontrolada. E ainda tem pessoas que falam que esse fogo é controlado. Controlado eu não sei porquê, né? Isso realmente está nos preocupando hoje em dia. Esses eventos extremos que vêm acontecendo, né, devido à falta de consciência ambiental, né? E quando a gente vê, né, essa questão mesmo, antigamente a gente tinha períodos de recarga, né, que é os períodos chuvosos, de recarga dos aquíferos, e o outro de utilização, que utilizava essa recarga para poder manter a regularidade. Hoje está totalmente confuso, a gente nem sabe quando que vai chover, ou quando não vai chover, né? Ou quando vai fazer frio, enfim. Tá as médias climáticas aumentando, né? Assim, a gente passou um inverno. Quem que viu o inverno? Não teve inverno quase, né? Eu lembro maio, teve um pouquinho, mas depois, época de pecuária aqui em Goiânia, era um frio, né? Era uma coisa, assim, muito grande. Apesar que nós tivemos um pouquinho, mas depois acabou muito rápido. Uma friaca, né? Uma friaca. Setembro já chovia um pouquinho, até agora, né? Não, e esse mês, especificamente, assim, tá bem complicado. Não só em Goiás, né, mas a nível de Brasil como um todo. E assim, infelizmente, esses eventos climáticos intensos não tá acontecendo só no Brasil. Então, você vê que é um efeito cascata, né? Assim, está acontecendo pelo mundo. Agora há pouco teve um furacão nos Estados Unidos, teve na Indonésia e assim, eventos extremos mesmo. No Japão teve também. Então, o reflexo é no mundo inteiro. É um planeta só, nós não temos outro por enquanto, né? E eu acredito muito que um dos problemas que a gente vai ter no futuro é a questão da acessibilidade à água, né? O acesso à água. Isso, a gente já tem esses pontos agora pela questão da demanda hídrica não ser equivalente, né, ao consumo e à necessidade, mas
a gente ainda tem alguns pontos aí que a engenharia pode fazer algumas soluções, né? De transposição, de transporte, alguma coisa mais longa ou outra. E aí o futuro, você acha que o futuro é subterrâneo mesmo? Em termos de segurança hídrica, de poluição, ele é mais seguro. Mas tem uma controvérsia, assim, em termos de usar a água subterrânea. Tinha uma filosofia, há um tempo atrás, até, assim, que era assim, não, vamos deixar a água subterrânea como reserva estratégica. Se você tem a superficial, usa a superficial e deixa a subterrânea reservada. Na época da Guerra Fria, que Estados Unidos e União Soviética, os dois blocos, né, após a Segunda Guerra Mundial, aí eles começaram a pensar uma coisa, se tiver uma terceira guerra mundial, vai acabar com o planeta, porque seria a nível atômico, né? E teve até alguns filmes passando sobre isso. Então, eles começaram a estudar os aquíferos. A ONU, através do Banco Mundial, financiou um projeto que chamou Projeto Aquífero Guarani e começou a ser desenvolvido para mapear o que seria uma das soluções, caso tivesse uma terceira guerra, de água potável mais protegida para a população poder usar. População mundial, que no caso do Brasil. Aí eles começaram a fazer esses estudos, aí a Guerra Fria deu uma esfriada, né? Assim, teve a queda do Muro de Berlim, aquelas coisas, mas é uma preocupação realmente de... assim, a água subterrânea, ela tem que ser usada com parcimônia, né? E a gente tem um problema também das fossas, que, assim, no caso de uma região urbana, né? Que polui. Então, a gente tem que tomar um cuidado de... a cisterna, por exemplo. A cisterna é passível de contaminação, porque é a água do aquífero livre. O que acontece na superfície vai influenciar diretamente o lençol freático, se ele não for muito profundo, né? A geologia, o tipo da rocha também filtra. A terra a gente chama um reator hidrogeoquímico. Então, a água, ao percolar pela camada do subsolo, ela vai extratando, mas tem um limite, né? E tem os contaminantes que não são biodegradáveis, né? Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado e preservar ao máximo a nossa água subterrânea, que vai ser uma fonte, né, mais protegida e mais disponível. Protegida, mas que tem que ser preservada, cuidada, conservada, porque senão a gente vai ter problema. Não é porque nós não estamos enxergando, né, que ela não exige esse cuidado, essa atenção, né? E quando a gente vê, né, essa questão do uso indiscriminado, isso infelizmente é tão comum, né, porque existem algumas empresas, inclusive, que você passa e elas anunciam, né, perfuram-se poços artesianos. E aí a gente até sabe que às vezes nem são poços artesianos, vendem como poços artesianos, mas não são. Mas isso tudo foge um pouquinho do controle, né? Porque, além de tudo, você tem, além do órgão ambiental que você disse que fornece a outorga para retirada e para uso daquela água, a gente tem também, do outro lado, o DNPM, que faz a questão das águas minerais. E termais. Então, assim, e o nosso país é um país extremamente rico em minerais, né? Em sais minerais. Então, não é uma coisa, assim, muito incomum você encontrar um poço de água mineral. E muitas vezes a pessoa, de maneira irregular, faz essa exploração. A gente tem casos que eu poderia citar da Saneago, no caso, né, quando eu estava lá, conseguia um poço e não dava ainda para abastecer o setor inteiro, mas aí ela ficava de reserva, o poço tinha uma vazão e aí depois que voltou a prioridade na região, perfuraram mais poços, aí a vazão já não era a mesma da que nós testamos, porque exatamente um proprietário perfurou o poço dele e houve uma
uma interferência. A gente tem um cone de rebaixamento, né, que quando você põe a bomba e bombeia, vai abrindo um cone. E aí estava interferindo no outro. E como nós passamos muito tempo, e ele já tinha tirado a licença de explotação, era água mineral, inclusive. Aí foi uma confusão, porque quem que é prioritário, né? Como você falou no início, tem uma regra. Primeiro é dessedentação humana, depois animal e depois os outros vão competir. Mas tem outra coisa. Eu vou ser prioritário se não tiver outra opção. Então, se tiver outra opção e ele conseguiu a regulamentação primeiro, aí ele tem o direito de usar. Pois é, aí começam os conflitos, né? Começam os conflitos do uso. Exatamente. E são os conflitos ainda mais intrigantes, porque como a gente está trabalhando com o patrimônio debaixo da terra, por mais que a gente tenha estudos, que a gente tenha aí algum tipo de embasamento, algum tipo de dado, não é o dado real, né? Físico ali, que sempre tem um índice de probabilidade ali, de incerteza. Vai ter sim. Quando eu comecei a trabalhar com água subterrânea, a gente achava que, porque o engenheiro civil, ele está acostumado com ciências exatas. Aí você tem que mudar um pouquinho a cabeça e falar, agora eu estou lidando com ciências da terra. Então, eu tenho que ter um grau de risco nas coisas que a gente faz, umas incertezas que, por exemplo, a gente considera a perfuração do poço a última etapa dos estudos no caso de manancial, né, os estudos preliminares de definição do manancial. Então, a gente faz os estudos geofísicos, tem outros tipos de estudos também, e mapa geológico, a geologia estrutural, aí tem um método magneto-telúrico, que também usa umas ondas para a gente tentar mapear o subsolo, mas, no final, a perfuração é o que vai conseguir definir a vazão, a qualidade da água, né? E se ele recupera o que eu quero tirar, né? Então, eu tenho que estabelecer um equilíbrio do que a natureza repõe ali, as reservas renováveis e o que a gente vai explotar. Então, tem que ter esse cuidado, sempre. Eu me lembro quando, no início da minha carreira, assim, a gente, né, às vezes ia para algum sistema e tinha uma coisa muito, para mim era lúdica, né? Que era a questão da varinha. 2 pedacinhos de pau. Não era nem aquela varinha de metal, não. Era 2 pedacinhos de pau mesmo. A pessoa que era mais especialista, mais experiente, né? Especialista não, mais experiente, mais antigo, tinha essa questão. Aquilo funciona mesmo? Olha, eu tive que conviver com isso. Então, tinha o pessoal que usa essa técnica que chama de radiestesia. Aqui em Goiânia tinha congressos de radiestesia que não era só para poço, mas usava para poço também. Usava para outras coisas. Então, eles faziam assim, eles tinham que pegar uma forquilha no local, uma árvore, e aí eles iam e quando segurando a forquilha, quando a forquilha abaixava, tinha um veio ali. Alguns perfuradores até tinham essa prática, não para nós, porque a gente tinha que basear em métodos científicos, como a gente fazia o perfil geofísico como base para as nossas locações. Mas existia, e no entorno de Brasília tinha um cara famoso, ele até era um francês que todo mundo... só que ele era geólogo, depois a gente foi saber. Ele usava muita geologia estrutural, que é um método também de locação de poço, mas ele usava e muita gente, todo mundo pagava para ele a varinha. Teve uma vez que um perfurador me deu uma varinha de silicone, não sei, eu vou ver se eu acho, de relíquia. Aí ele foi lá na minha sala, no escritório da empresa, e falou, aqui passa um veio, o negócio abaixou. E não é qualquer um.
Aí apareciam umas pessoas também, técnico de locação de poço, assim, com a plaquinha, com a radiestesia. Assim, eu não posso, eu mesmo, não é um método científico. A cultura popular acredita. Tem uns que acreditam e tem uns que falam que tem a sensibilidade, que não é qualquer um, de fazer essa radiestesia. Ele ainda chega a esses congressos aqui, tem médicos que usam, passa na pessoa a varinha para ver que ele tem, alguma coisa, para não ter que fazer alguma coisa invasiva. Então, tem essa cultura. Eu não, assim, ela não é científica e eu mesmo não acredito. Agora, eu não vou falar a verdade. Alguns locais que a gente tentou, não conseguiu achar pelos nossos métodos científicos, e alguém contratou um pessoal desse que falou que achou água lá. Eu tive que ainda conviver com isso. E assim, não para a indústria dele, para a atividade dele. Contratou o cara da varinha, ele foi lá e perfuraram e acharam água. Pode ter sido um caso em mil, uma coincidência, mas... Essa questão da varinha realmente é muito intrigante. É assim. Intrigante. Eu vi algumas vezes mesmo, assim, eu não entendia porque assim, se você tem um equipamento, né, igual alguns médicos, eu até já passei por esse negócio do aparelho que passa as varinhas na gente, mas é um aparelho. Eu não sei se funciona, se não funciona, mas enfim, passaram em mim lá essas varinhas. Agora, sabe, do nada, no meio descampado, vai lá e pega 2 pauzinhos e vai andando. É uma forquilhinha que eles usam, aí ele segura cada mão numa ponta da forquilha e aí vai andando. E falou que ela força para baixo onde tem um veio de água, né? Interessante. Eu tenho que achar minha varinha de silicone para guardar de lembrança. Eu acho que seria um outro episódio de podcast para você mostrar essa varinha para a gente. E comentar, né, sobre isso. Zé, a gente está chegando já, né? Já passamos aqui mais de 1 hora conversando. Olha que legal. E é um assunto que realmente encanta a gente, porque além de ser um assunto, vamos dizer assim, complicado, não é complicado, complexo de compreender, porque é uma coisa debaixo da terra, uma coisa assim, vamos dizer, não é nebulosa, né? Vamos dizer assim... Mas é assim, oculta. Exatamente a palavra. É uma coisa oculta, mas que a gente tem necessidade e que tem, inclusive, a priorização, tem que ter uma priorização na sua conservação, porque é dali que a gente vai garantir o nosso futuro, pelo menos na parte de abastecimento de água. Do jeito que as coisas estão caminhando, né? A tendência é essa. Exato, Eu queria só completar, Juliana, muita gente pergunta assim, o que é... a gente vê anúncio no jornal, assim, de construção de mini poço. 3 parcelas de 500, de 1.000 agora. Então, assim, o que é o mini poço, né? Quando a gente fala mini poço, na verdade, quando a gente fala esse mini poço, e é muito barato de construir, porque eles... É igual uma cisterna. A água é a mesma que você obtém numa cisterna. Qual é a diferença? A cisterna é escavada manualmente, então ela tem um diâmetro maior, né, que o poceiro tem que caber ele lá dentro, né, e coloca os anéis. E quando chega no lençol freático, não consegue avançar muito a cisterna. Se for na época de cheia... que é por causa do volume, né? O volume é muito grande, não vence. O mini poço é feito por uma máquina muito simples, mas quando atinge a camada rochosa, ele não consegue avançar. Então, ele só consegue perfurar a camada sedimentar superior. De um diâmetro muito pequeno, e eles fazem sem muita técnica para, assim... uma vez, antigamente, há muito tempo atrás, a prefeitura furou vários desses nas praças para usar para irrigação, para regar, né? E
E então, assim, ele atinge a rocha, ele para. Ele não tem força ou método para avançar na rocha. Então, seria uma cisterna mecânica com diâmetro bem pequeno, eles fazem de 10 centímetros, 100 milímetros, e capta essa água do lençol freático. Então, muita gente vende isso como poço. Isso, na verdade, a gente não considera um poço tubular profundo. Por isso que chama de mini poço. O poço que a gente considera uma profundidade maior, ele entra na rocha, sim, e ele pode captar água das fraturas da rocha, ele pode captar água só da parte sedimentar, ou ele pode ser um poço misto, né? Desde que não seja igual de Caldas Novas, que mistura 2 tipos de aquíferos, né? Assim, um termal de uso econômico melhor, né? E é interessante você falar a questão do mini poço, né? Que foi um nome que eles adotaram, que na verdade é uma cisterna mais profunda, né? Não tem... E feita mecanicamente. Exato. Não tem aquele trabalho manual, aquele trabalho artesanal que a gente via antigamente. Mas recentemente não, nesse momento mesmo, a gente está passando por uma epidemia grande, né, de viroses e algumas doenças de veiculação hídrica, e muitos especialistas, principalmente da vigilância sanitária, têm atribuído isso à utilização de água de poço. Você falou, Juliana, uma coisa muito importante que vale a pena... Que não é poço, na verdade, né? Que é desses mini poços. Que vale a pena comentar. Tem vários condomínios, condomínios que eu digo prédios mesmo, que perfuram esses poços, esses mini poços, e misturam na água da concessionária, que é clorada, que tem a qualidade... E pode causar essa contaminação cruzada, né? Primeiro, vai diminuir o índice de cloro, né? O teor de cloro. Né? Primeiro que é proibido. Mas infelizmente acontece. E é proibido, e a companhia às vezes detecta e ela cadastra a fonte alternativa, né? E aí, o que eles querem? Economizar na conta, né? Não é melhor, talvez, tirar os vazamentos, né? Hoje em dia tem a medição individualizada nos condomínios verticais, né? Que ajudou bastante isso, a minimizar, assim, o desperdício que existe, né? Então, tem que ter essa consciência. Ninguém é obrigado a ligar a água da concessionária. Eu acho que não é. Tem alguns lugares que mas... Quem fornece uma água de fonte alternativa, ele tem a responsabilidade civil de fazer o monitoramento da qualidade, que tem uma frequência, que tem uma amostragem exigida por lei, né? Então, é melhor a gente deixar por conta de quem entende, né? Que é a companhia. E pode usar a água de poço para irrigação. Que não seja consumo, né? Que não seja consumo, para os usos menos nobres, né? E é uma coisa que a gente sempre fala bastante, né? Não é que é proibido, né? É proibido misturar essas águas, porque uma tem procedência, a outra a gente não sabe. Mesmo que você tenha ali alguém, né, que seja responsável por aquele tratamento, não sei, para avaliação daquela água, aquilo ali, numa distribuição, no abastecimento público, essa água é monitorada, né, todos os dias, de hora em hora, de meia em meia hora, continuamente. Em vários pontos, né? Nas pontas, principalmente. E essa água pode estar boa hoje, pode não estar boa amanhã. Ela é facilmente contaminada, assim, você não tem segurança nela. Essa água do aquífero livre, né? Que alguma poluição penetra e chega e entra no poço. Não, e aí vem um outro problema também, que é uma coisa que a gente não abordou, mas que é também saneamento, que é a questão da drenagem, né? Que se você não tem também uma drenagem eficiente, essa água vai contaminar esses lençóis aí de alguma forma, que pode vir arrastando algum tipo de contaminante. Então, enfim, né? Tem um monte de coisas que a gente não tem garantia realmente que essa água desses poços, né? Desses mini poços aí, dessas cisternas profundas, vão realmente garantir. E aí não tem, como a gente não tem um monitoramento continuado, igual as empresas de abastecimento público têm, você não pode utilizar aquela água para beber, né? Isso é um risco muito grande, que você coloca em risco não só a sua vida,
mas de todo mundo que está em sua volta. Exatamente. Então tem que o síndico, a legislação já tem, ela é forte nisso, mas a gente tem que ter consciência, né, da saúde, a saúde em primeiro lugar, né? É verdade, porque é muito grave, né? Hoje, assim, o que a gente mais vê nos ambulatórios, né? Nas doenças de veiculação hídrica. De veiculação hídrica. E em 2024, uma coisa que a gente achava que praticamente estava erradicada lá atrás, né? E aí volta a aparecer agora. Uma coisa também que acontece, os coletores de esgoto, as raízes da árvore quebram, então há uma contaminação que você assim, não vê, mas que está acontecendo, que acontece muito, né? É igual você falou mesmo, né? Melhor a gente vai consumir, então é melhor uma coisa que tenha segurança, que tenha qualidade, que tenha garantia que aquele produto realmente foi produzido, né? E foi fornecido de acordo com os padrões de potabilidade, que eu ao consumir aquele produto não vai me fazer nenhum mal, muito pelo contrário, vai me fazer bem. Agora, eu consumir uma água que eu não vou sei pagar um pouquinho menos, né, na água, e depois eu vou pagar muito no hospital, né, para caso, né? E às vezes até com a própria vida, né? Então é algo bem sério mesmo, né? Isso mesmo. Bem, eu conversei aqui, gente, com o Zé Vicente, professor José Vicente Granato de Araújo, que ele é especialista em poços tubulares profundos. Né? Além disso, né, além de várias especializações, ele também é nessa área, mas que é uma sumidade mesmo, sem explicação, assim, referência nesse tema, não só aqui em Goiás, mas no Brasil inteiro. Quero te agradecer. Nossa, muito obrigado. Zé. Acho que você exagerou aí, mas é uma paixão que eu tive, né? Assim, eu tive a oportunidade de trabalhar mais de 18 anos na gerência, que cuidava especificamente de pesquisa de mananciais, e a gente teve muito sucesso quando teve algumas secas históricas em Goiás, de resolver o problema rapidamente com a perfuração de poços. A gente extrapolou o conhecimento. Tinha um conhecimento que poço só dava até 100 metros, depois a rocha consolidava as fraturas. A gente achou água com, por exemplo, a gente achou água com 300 metros. É uma água que hoje abastece o campus da universidade em Aparecida. Era uma região distante. Então, a gente teve muitos progressos. Teve alguns sistemas, que hoje já é Tocantins, que a gente fechou uns 3, 4 poços, e o rio secou na época e desativou o sistema de água superficial usando água subterrânea. Então, vale a pena investir, e a empresa, hoje em dia, eles sabem desse poder, né? E usam bastante, mas, como você falou, a gente tem que respeitar a natureza, respeitar a hidrologia do local, né? E tentar impermeabilizar menos é muito importante. Tem concretos porosos hoje, tem os jardins que faz o piso permeável, né? Adotar essas práticas que vão ajudar muito a preservar os aquíferos. Eu acho que a engenharia evoluiu bastante, né, nesse período como um todo. E o que vem forte mesmo, que a gente precisa implantar cada vez mais, são as técnicas sustentáveis. Que é isso que vai dar a garantia aí, que a gente vai ter um futuro, pelo menos um futuro, né? É isso mesmo. E a Escola de Engenharia tem um programa, a agremiação politécnica da UFG, que envolve todas as engenharias. Ela faz uma semana do mercado de 2 em 2 anos. E esse ano vai ser exatamente isso, tecnologia com sustentabilidade. A gente tem que, sim, não tem como fugir da tecnologia, mas tem que botar o viés da sustentabilidade. É igual o ESG, né? O Ezinho do Environment hoje em dia tem um papel forte, né, que nas empresas, né? O meio ambiente não pode ser esquecido. A tecnologia vem, o progresso vem, mas continuamos. Foi um prazer, Juliana, conversar com você. A gente ficaria, acho que, tempos em tempos, né, assim. Tá vendo aí? Sempre muito bom conversar com vocês. Eu aprendo muito sempre. Né? E quero te agradecer por fazer parte da ABS, ser essa pessoa tão inspiradora e tão carinhosa e tão acolhedora como é. Né? Quero dizer que você realmente é uma pessoa diferenciada. E é uma honra ter você aqui nesse podcast. Muito obrigado. Né? Para mim foi um prazer enorme.
E aí, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o Saneamento em Prosa, o podcast da ABS Goiás, que é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, o CREA Goiás. Eu sou Juliana Matos e a gente se vê por aí. Até mais. Olá, eu sou Lamartine Moreira, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás, o CREA Goiás. Ao longo de toda a minha carreira, sempre busquei conhecimento curricular e também o extracurricular. Sei o quanto esse networking e troca de experiências sobre as principais discussões nas áreas de atuação são imprescindíveis para a formação e atualização dos profissionais. É por isso que, na minha gestão, o CREA Goiás patrocina esse tipo de iniciativa. Com certeza, vocês são profissionais diferenciados. O CREA Goiás está de portas abertas para todos os profissionais registrados, investindo em sua capacitação, na fiscalização, com tolerância zero para a atuação de leigos e também nos benefícios. Convido vocês a conhecerem nosso portal de parcerias e descobrirem todos os descontos aos quais os profissionais registrados têm direito. Bom proveito